E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos descobrir como que o homem transformou os lobos em cachorros. Então a gente vai ver aqui ao longo desse vídeo que existem algumas divergências quando a gente pensa, nessa transformação. A natureza fez os lobos e o contato deles com os seres humanos é que os transformou em cachorros. Então tudo isso começa há milhões de anos atrás com um primeiro ancestral, que seria então um animal que deu origem aos lobos e depois deu origem aos cachorros. Esse animal é o Hesperocion, vou colocar aí para vocês escrito, É o chamado cão do Ocidente. Esse então seria o primeiro ancestral que deu origem a todos os outros da família Canidae que nós temos conhecidos atualmente. Acredita-se então que ele viveu há 37 milhões de anos na América do Norte, tinha aproximadamente meio metro de comprimento, uma cauda longa e tinha dentes afiados para cortar ou rasgar os alimentos. E esse tataravô então deu origem 9 milhões de anos atrás, voltando ali na nossa escala aí de tempo, ao Eocion, que seria o cão verdadeiro. O Eocion, então, seria o ancestral que media em torno de 40 centímetros a 1 metro e através dele, que também surgiu na América do Norte, nós tivemos vários outros animais descendendo. Então ele é um ancestral aí para lobos, chacais e futuramente ali o surgimento dos nossos cãozinhos. Os coiotes também surgiram aí desse Eocion. Acredita-se então que os lobos vagaram sozinhos na natureza até 8 milhões de anos quando entraram em contato com seres humanos. Mas e os doguinhos? Quando que a gente tem vestígios ou fósseis ou algum tipo de investigação referente a cães com seres humanos? Os fósseis mais antigos que nós temos, da espécie de cão doméstico, que seria Canis lupus familiaris, datam de 14.700 anos na Alemanha. Em Israel também tem um fóssil datado de 12 mil anos de uma pessoa enterrada com o seu cãozinho. Essas evidências mostram então que o cão foi o primeiro animal carnívoro de grande porte domesticado pelos seres humanos. O problema é que agora, com relação a essa domesticação, é que a gente começa a ter várias divergências. Então, o que a gente acredita aí, baseado nos estudos, temos bastante estudos aí na Universidade de Oxford, mostrando que os cães descenderam de uma determinada espécie de lobos cinzentos que já foi extinta. Uma das hipóteses da própria universidade com relação a esses estudos é que os cães surgiram de dois bandos de lobos bem diferentes e bem separados no espaço geográfico. Um viveria no leste asiático e o outro bando viveria na Europa. Então, pensando nessa hipótese, nós teríamos então duas domesticações feitas pela espécie humana, o que explica, por exemplo, as grandes diferenças que nós temos entre os cães que surgiram lá no Extremo Oriente e as outras regiões do mundo. Mas em 2018, nós tivemos uma outra pesquisa feita em uma universidade dos Estados Unidos, mostrando que, na verdade, todos os cães que nós temos descenderam de uma única espécie, uma única região de lobos que viveu entre 40 e 20 mil anos atrás, na região da Europa. E a conclusão desse estudo foi baseada em amostras de DNA que foram analisadas de 3 cachorros de fósseis desenterrados da Alemanha. Então, uma dessas teses, que é o que a gente mais acredita hoje, pensando em evolução, é que alguns dos lobos menos ariscos começaram a se aproximar de caçadores humanos para comer, para tentar se alimentar dos restos que esses humanos estavam deixando. Os lobos, então, acabaram tendo uma certa vantagem, esses lobos menos ariscos, que acabaram sobrevivendo, acabaram tendo alimentação e eles tinham, de certa forma, além da alimentação, a proteção dos caçadores, vamos dizer assim, contra outros animais. Os seres humanos, por sua vez, perceberam a mesma coisa,
que enquanto eles tinham os lobos por perto, esses animais acabavam afugentando outros caçadores ou outras presas de grande porte. Então acabou havendo um benefício mútuo e esses animais acabaram convivendo juntos. E aí o que a gente pôde observar nas próximas gerações é que os filhotes desses lobos deixaram de caçar e passaram a se alimentar junto com o bando que estava ali sendo domesticado. Eles não precisavam mais ir à procura de alimento, os caçadores forneciam esse alimento. E quando a gente pensa na pré-história, na história humana, a gente sabe então que os homens deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Então, quando a espécie humana se estabeleceu e começou a cultivar, a plantar, a colher, a cuidar da terra e ter uma habitação fixa, esses animais também tiveram que se adaptar. Nesse caso agora, eles não eram mais considerados animais caçadores, eles eram animais pastores, para poder cuidar de rebanhos, para poder proteger a propriedade também, enfim. E aí houve essa adaptação e nós temos os diferentes cãezinhos que nós temos conhecidos até hoje, desde então. E nesse processo de tornar os cães como pastores, nós temos também a domesticação, a propensão aí dos seres humanos a escolherem os cães que atacavam menos o seu rebanho, porque na verdade eles deveriam apenas guiar e tal, e não matar esses animais. Então eles escolheram animais fortes, mas que não atacavam o rebanho e também não atacavam os seres humanos. E por causa disso a gente tem então a domesticação do lobo, que se tornou a espécie hoje que a gente conhece como Canis lupus familiares, enquanto que os lobos fazem parte da espécie Canis lupus lupus, tá? E nós temos hoje no mundo uma variedade de cãezinhos, de todos os tamanhos, tipos, formas, tá? Isso tudo é em decorrência da ação humana selecionando características favoráveis, ora para o pastoreio, para competições, para determinadas regiões de frio, de calor e tudo mais, O que a gente sabe hoje é que essas raças estão espalhadas por todo o mundo, então raças de locais mais frios acabam vivendo em locais quentes, Já temos tudo de tudo. O próprio labrador é uma raça de cachorro, estou falando labrador porque é a raça que eu tenho aqui, Eles vieram da Groenlândia, de locais que são adaptados para o frio, então hoje o labrador está aqui vivendo a 40 graus, Aqui no calor do Mato Grosso e em todo o Brasil, em regiões tropicais, tá? Esse processo de seleção, então nós chamamos de seleção artificial, porque ela foi feita propositalmente pelo homem, buscando as características mais desejáveis que eles queriam. E essas raças que nós temos atualmente são todas subespécies de uma mesma espécie. Isso faz com que o fluxo gênico entre esses animais seja mantido. É claro que a gente tem alguns problemas aí, alguns mecanismos que poderiam atrapalhar a formação aí de novas raças, dessas novas subespécies, como, por exemplo, aí a gente estuda dentro da evolução, mecanismos pré-zigóticos, pós-zigóticos, tá? E vamos pensar assim na questão anatômica. Então nós temos, por exemplo, um problema se a gente houver um cruzamento, um filhote aí entre um pitbull macho e uma pincher número 0 fêmea. Ou o contrário também, um pincher macho tentar fecundar uma fêmea de pitbull. Então essas diferenças acabam impossibilitando que esses cruzamentos ocorram na natureza ali de forma espontânea. Então a gente acaba tendo assim uma seleção de raças de tamanhos parecidos, Temos os 100 raças definidas que acabam cruzando entre si ali, mas esse fluxo gênico, essa quantidade aí de genes, essa troca entre é mantida, o que não acaba formando uma nova espécie, certo? E esse fato que eu coloquei aqui para vocês, sobre a seleção artificial e fluxo gênico, já foi questão de vestibular, inclusive questão de Enem, tá? Apesar do assunto ser fofinho, maravilhoso dos nossos cãezinhos, tem muita biologia aí por trás. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe aqui se você tem cachorro, se gosta, não gosta, se você conhece alguma raça, tá? Compartilha com alguém que tenha cachorro, se eles sabem dessa história evolutiva dos nossos cãezinhos, porque você já sabe, E biologia, então, não é só para você acertar a sua questão de lobos no Enem, no vestibular, não só. Biologia é para a sua vida.